Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e telefone 991520454, que também é meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente via PDF e também PowerPoint. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse trabalho para outros, para que também possam aprender juntamente conosco essas lições que estamos estudando. Se você deseja nos ajudar, no final do vídeo eu vou colocar ali nas contas bancárias também o Pix. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, Lições Bíblicas Adulto, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você vê o endereço da CPAD para você adquirir revistas e livros. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Nós já estudamos neste trimestre, na lição 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, na lição 3, o perigo do ensino progressista, na lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador, na lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno, na lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, na lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição 8, transgênero, que transrealidade é essa? Na lição 9, uma visão bíblica do corpo. E hoje vamos estudar a lição número 10, renovação cotidiana do homem interior. Então sabemos que existe o homem interior e o homem exterior. O homem interior nós chamamos de vaso de barro, tabernáculo, templo, de modo que o nosso corpo exterior, ele envelhece e vai até a morte. Se Jesus não voltar e nos buscar, quando nós vamos então ser transformados de corpo terrestre para corpo celeste, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo material para corpo espiritual. Então, se isso não acontecer, então nós iremos morrer. Então, esse corpo caminha para a morte. Mas o nosso interior, o espírito e a alma, não morrem nunca. Não experimentam essa fase de morte. São eternos. E se nós mantivermos a comunhão com o Espírito Santo, então nós, cada dia, seremos renovados. É o que diz o nosso textual, que está em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então veja, o exterior, então, se deteriora, envelhece, aí a palavra corrompe quer dizer isso. Então, o nosso interior, quando nós estamos vivendo sempre em comunhão com o Espírito Santo, estamos sempre aí orando, todo dia conversando com Deus, pelo menos uma hora. Jesus disse, mas vocês não puderam nem uma hora velar comigo em oração. Ele achou absurdo, E é absurdo mesmo um crente que não ora pelo menos uma hora por dia. Eu tenho me esforçado para orar pelo menos 3 horas por dia. Mas nós sabemos aí a dificuldade de oração. A maioria das pessoas não consegue orar 1 hora por dia, sendo que é muito simples, orar 1 hora por dia. Veja bem, vamos colocar um resuminho rápido para você aí. Primeira oração que o crente tem que fazer, arrependimento. Segundo, agradecimento. Terceiro, louvor. Quarto, adoração. Quinto, intercessão.
Sexto, entrega. Sétimo, consagração. Oitavo, transferência. Então, só dessas aí orações aí, já dá para orar mais de 1 hora. Imagine se nós formos aí nos lembrarmos de cada nação que precisa de oração, de cada pessoa que precisa de oração, da nossa família, da igreja, das autoridades. Imagine, 1 hora é muito pouco. Então nós temos que pelo menos orarmos 1 hora por dia. E temos que ler a palavra de Deus. Pelo menos aí um capítulo da Bíblia por dia. É até absurdo falar isso, né? Mas tem crente que nem isso faz. Deveríamos pelo menos lermos aí uns 4 capítulos da Bíblia por dia, assim durante 1 ano nós vamos ler a Bíblia toda. Então, mantendo essa comunhão de oração e de leitura bíblica, então nosso interior se renova todos os dias, está se renovando, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, estamos conhecendo mais sobre Deus, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. A verdade prática diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, por pior que esteja exteriormente, ou seja, no meio que nós vivemos, então aí o país, né? Aí o nosso trabalho, o nosso transporte, a nossa vivência no meio das pessoas, no meio do mundo, vendo aí as notícias que acontecem por toda parte. Então, por pior que esteja a nossa volta, se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, então nada disso nos atingirá a ponto de nos abater. Então nós estaremos sempre em comunhão, sempre crescendo, sempre desenvolvendo mais comunhão com Deus, sempre sendo renovados cada dia. Então sabemos que nós temos um tesouro que é a presença de Deus, do Espírito Santo, dentro de nós, em nosso espírito, morando em nós. Nós somos vasos de barro, né? Sabemos que o nosso corpo, então, vai se envelhecendo, mas dentro de nós, o Espírito Santo é Deus. E esse nunca envelhece. E vem aí as aflições, as tribulações, as angústias, perseguições, mas nada consegue nos abater. Nada consegue nos afastar do amor de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Nada consegue nos afastar do amor de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Nada nos faz deixar de sempre considerarmos Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos imitando Jesus, vamos crescendo cada dia mais no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos exercendo a fé sempre em Deus, na sua providência, na sua soberania, no seu poder, e vamos lutando contra o mal, porque somos mais do que vencedores. Leitura bíblica em classe. 2 Coríntios 4, 11 a 18. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, está também morando em nós, esse mesmo Espírito Santo, e tem o mesmo poder para nos ressuscitar também, para nos transformar também no dia do arrebatamento. Então veja só, aqueles que morrerem
Então ressuscitarão, serão transformados. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e também seremos arrebatados. Então, o mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus é o mesmo poder que vai ser usado para nos ressuscitar ou nos transformar no dia do arrebatamento. Esse poder é do Espírito Santo, que é Deus mesmo. Então, a vida que estava em Jesus através do Espírito Santo é a mesma vida que se manifesta em nós, que também somos templo do Espírito Santo. Assim como Jesus era cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo, nós também vivemos cheios do Espírito Santo e somos guiados pelo mesmo Espírito Santo. Então nós passamos por aflições, tribulações. Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Então nós passamos por aflições, tribulações, angústias, perseguições, mas temos em nós o Espírito Santo, temos em nós todo o poder necessário para passarmos por tudo isso e sermos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, seguintes subtópicos. No tópico 1, o sofrimento exterior. Subtópico 1, a experiência de Paulo. Subtópico 2, o exemplo do apóstolo. Subtópico 3, a esperança do crente. No tópico 2, os desafios de hoje. Subtópico 1, o fortalecimento diário. Subtópico 2, o eterno peso de glória. Subtópico 3, a visão da eternidade. No tópico 3, os desafios de hoje. Subtópico 1, cultura secularista. Subtópico 2, relativismo doutrinário. Subtópico 3, batalha espiritual. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição. A introdução da lição diz: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22, 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios 4, 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 5, 2 e 4. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então sabemos que exteriormente nós temos adversidades e não são poucas. Passamos por aflições, não são poucas. Aí tem as doenças, enfermidades, aí tem problemas financeiros, aí tem os problemas sociais, E nós enfrentamos todo tipo de problema que acontece com várias pessoas no mundo inteiro. E além disso, nós temos o envelhecimento desse corpo nosso, que é mortal, que é corruptível. Temos ainda as perseguições, temos ainda vários tipos de coisas que podem acontecer conosco. Mas nosso interior não se corrompe. Pelo contrário, se renova a cada dia. Porque dentro de nós mora o Espírito Santo. Então nós temos que manter comunhão com o Espírito Santo e sempre estarmos lendo, estudando a palavra de Deus. E isso vai causar em nós um renovo diário. Todos os dias nós estamos, então, sendo renovados e o que é exterior nunca vai atingir a nossa comunhão com Deus. Nunca vai nos desanimar, nunca vai nos desesperar. Vamos ver então o tópico 1, o sofrimento exterior. Subtópico 1, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas nunca perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. 2 Coríntios 1, 8. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamentos,
perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios 7, 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Então vemos aí o apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, no início, onde ele aparece na Bíblia. Então ele passa a ser perseguido. Um homem que sofreu de tudo que podemos imaginar e pelas quais coisas, muito provavelmente você que está me ouvindo, me assistindo, nunca passou. Ele esteve a ponto de dizer: vou morrer mesmo, não tem mais jeito não. Foi dado como morto, foi julgado fora da cidade, dado como morto. Teve que fugir num cesto de uma cidade. Foi apedrejado, açoitado, preso, passou risco de vida, queriam matá-lo. Vários homens chegaram a jejuar e dizer: nós vamos jejuar até matar o Paulo. Enfrentou julgamentos, foi humilhado, perseguido, passou fome, frio, nudez, sede. Mas Paulo, nós nunca vamos ver Paulo desanimado, nunca vamos ver Paulo desistindo. Mas foi sempre um homem corajoso, intrépido, sempre aproveitou todas as oportunidades para pregar o Evangelho. E mesmo na prisão escreveu aos Filipenses dizendo para eles se regozijarem, se alegrarem no Senhor. E é assim que ele se sentia todo o tempo, alegre com a presença de Deus. Por mais coisas que ele tenha passado, ele sempre estava feliz, porque estava em comunhão com Deus, em comunhão íntima com o Espírito Santo, e ele conhecia Jesus face a face. Jesus apareceu para ele. Então devemos saber, nós somos frágeis, moramos em corpos, sujeitos ao envelhecimento, ao desgaste, à doença, à enfermidade, às intempéries, mas nunca podemos desanimar nem desesperar, porque sabemos que temos uma vida eterna para vivermos com Deus. E o nosso interior nunca pode se corromper. Pelo contrário, temos que fazer com que todos os dias estejamos sendo renovados. Subtópico 2, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo 4, 7 e Hebreus 10, 39. Suas provações forjaram a confiança em Deus e sua vida em ministério. 2 Coríntios 1, 9 e 10, Filipenses 4, 12 e 13. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Veja 2 Coríntios 2, 4, 4, 11, 12, 9 e 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. 2 Coríntios 11, 12 até 14 e 4, 11, 12, 15. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4, 16a. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de esperança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Então veja, o apóstolo Paulo passou por tudo isso, passou por naufrágio também, por tanta perseguição, tanto ódio que eles tinham dele, queriam matá-lo de todo jeito, tentaram matá-lo de todo jeito. Então ele vivia mais fugindo do que em algum lugar
vivendo em paz, vivendo fixamente. Não tinha como. Ele só foi parar mesmo quando esteve na prisão. Aí sim, não tinha como sair. Então foi quando ele realmente teve um descanso físico. E ele diz, olha, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então ele chegou ao ponto de entregar-se tão totalmente a Deus que Jesus passou a viver através dele aqui na terra. Então ele era um instrumento total de Jesus na terra para abençoar as pessoas, para pregar o Evangelho, para ganhar as almas, para abençoar as pessoas. Então Paulo era muito usado na pregação, no ensino, nas curas, nos milagres, nas libertações. Ele era imitador de Jesus em tudo. E Jesus fazia isso. Ensinava, pregava e curava a todos. Então Paulo imitava Jesus em tudo. Até na prisão, no açoite, tudo isso ele imitou Jesus. Mas nunca desfaleceu, nunca desanimou, nunca recuou na fé. Para nós entendermos melhor, nunca esfriou na fé, nunca se desviou. Então era um homem que todo o tempo estava pensando no futuro. E ele escreveu também sobre o tribunal de Cristo e a premiação daquele que trabalha para Deus, aquele que serve a Deus, aquele que faz a obra de Deus. No subtópico 3, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Letra A, atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios 4, 8a. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Letra B, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4, 8b. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Letra C, perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios 4, 9a. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Letra D, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 9b. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora o nosso corpo seja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios 10, 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4, 14. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Tito 2, 13. Então veja que há um contraste, né? Ora, existem aí os sofrimentos do crente e existe o poder de Deus para livrar esse crente desses sofrimentos. Então podemos estar atribulados, passando por tribulação, mas nós não vamos ficar angustiados. Por quê? Porque Jesus está passando conosco por isso. E nós sabemos que tudo tem tempo e vai passar. E nós seremos vencedores. Às vezes ficamos perplexos, assustados até, admirados com as coisas pelas quais nós passamos. Então, assim, mas não é possível. Por que acontece isso comigo? Mas nós não desanimamos, não nos desviamos, não ficamos abatidos. Então, mesmo que fiquemos assim meio confusos, nós não vamos nos desesperar, como alguém que não tem esperança. Então, muitas vezes vamos ser perseguidos. E olha bem, não quer dizer que a perseguição é apenas para pessoas fora da igreja. Veja que Paulo era perseguido, tanto pelos de fora, quanto pelos de dentro da igreja. É assim que é a nossa vida. Então, nós vamos passar por isso. Somos perseguidos, tanto por pessoas fora da igreja, quanto por pessoas dentro da igreja. Agora, nós temos do nosso lado Jesus Cristo. Ele sabe tudo, está vendo tudo. Então, ele vai nos ajudar. Nós nunca estamos desamparados, abandonados. Às vezes ficamos meio tristes, abatidos, acontece algum problema, alguma coisa. Mas nós nunca vamos ser destruídos por essas coisas que acontecem. Nós podemos comparar isso com um lutador, né, que pode até levar um soco na cara, mas ele vai cair, mas vai levantar-se imediatamente, não vai ser nocauteado, não vai perder a batalha. Então, às vezes somos feridos, mas temos que sermos curados pelo Espírito Santo, levantarmos e continuarmos na nossa luta.
Então, por mais que nós estejamos em perigo, por mais que estejamos passando por problemas, por aflições, sempre Deus vai nos dar um escape, sempre Deus estará conosco. E nós vamos passar por isso e não vamos cair. Sempre devemos pensar no futuro, no glorioso futuro que nos espera. Então, nos mantenhamos firmes na esperança que Jesus já vem e nos leva para estarmos com Ele para sempre. Glória a Deus. Então veja que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos fracos, mas o poder de Deus é forte. E nós glorificamos a Deus por causa disso. Porque as pessoas sabem que em nós, não está esse poder. Nós não temos essa capacidade. Então as pessoas veem que só Deus é que pode fazer isso através de nós. Então a nossa fraqueza serve para a exaltação de Deus, para a glorificação de Deus. Veja, nós somos salvos pela morte de Jesus. O que diz a Bíblia? Se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muitos frutos. Olha aí, se Jesus viesse à terra, não sofresse, não morresse na cruz, só existiria um Filho de Deus na terra, só Jesus. Mas quando ele morre por nós, quando ele sofre em nosso lugar, ele gera filhos para Deus. E assim também a nossa vida. Nós estamos aí jejuando, orando, estudando a Bíblia, sendo perseguidos, passando por aflições, tribulações, perseguições, mas nós estamos gerando filhos para Deus, pregando o Evangelho. Tópico 2. A renovação interior. Subtópico 1. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, 16, 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16b. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios 7, 5, Efésios 5, 18, Hebreus 12, 14 e 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. 1 Coríntios 16, 13. Então Jesus diz que o Espírito Santo está conosco, à nossa volta, e em nós. Então habita dentro de nós. Veja só, ele que vai o quê? Nos fortalecer para vencermos as batalhas. Na verdade, quem vence é ele. Nós apenas somos instrumentos de Deus para vencer as batalhas. Sempre quando eu vou orar por doentes, enfermos, Jesus nos usa muito para isso. São mais de 100 pessoas em vários lugares que são curados de cada vez. E aí, nós sempre falamos, eu sou o bisturi e Jesus é o médico. Quando você é curado, você não agradece ao bisturi, você agradece ao médico. Então, sempre quem é louvado, nós vamos agradecer a quem? A Jesus, e ele que cura. Então, nós somos apenas o quê? Instrumentos de Deus na terra. Nós representamos Jesus. Quem faz é Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito Santo vai dar o poder para ser realizado aquilo que Jesus realiza. E quando temos que enfrentar o pecado, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Nós temos que pedir ajuda a Ele nesta hora. Tanto é que Jesus disse que nós, a hora que formos orar, devemos dizer, Deus livra-nos da tentação. Devemos pedir a Deus, nosso Pai, que sempre nos livre das tentações, porque as tentações vêm e nós temos que vencer essas tentações. E só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós.
Então nós temos que nos fortalecermos. De que maneira? Sempre santificação, separação para Deus, luta contra o pecado, fidelidade, sempre fiéis a Deus, nunca infiéis. Reverência, indica respeito, reconhecimento da autoridade, da paternidade, do poder, da presença de Deus sempre. Muita oração, quanto mais oração melhor, e sempre nos lembrarmos que a oração mais importante, mais eficiente, é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o nosso Pai em secreto, principalmente orando em línguas para a nossa edificação, para nosso fortalecimento. Também o jejum é importantíssimo, nós dominarmos o corpo, nós termos mais comunhão e intimidade com o Espírito Santo, podemos mais sermos guiados pelo Espírito Santo quando estamos em jejum. Isso é muito importante. Se você vai ministrar uma aula, se você vai pregar, se você vai fazer uma visita, uma oração por alguém, expulsar um demônio, tudo é muito importante fazer isso estando em jejum. Você deve sempre, toda semana, pelo menos tire um dia por semana e faça um jejum. Isso vai melhorar a sua capacidade de percepção no reino espiritual. E sempre devemos, então, ter temor a Deus. Sempre sabemos, olha, Deus está vendo, Deus sabe tudo, conhece tudo, pode tudo, está presente em toda parte. Ele está olhando para mim todo o tempo. Então temos que sempre ter essa noção de presença de Deus conosco, em todo lugar, em toda parte, em todo momento. Então nada vai nos desanimar, nos abater, porque nós sabemos que Deus está conosco, está presente em nós. Subtópico 2, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Filipenses 3, 13 e 14. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Jó 42,5, Salmo 119, 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos 8, 18. Então vamos fazer aí um contraste, né? Existe a vida terrena nossa e existe a vida eterna, gloriosa com Deus. Então, tudo que nós passamos aqui nessa vida terrena, pode ser aflição, tribulação, perseguição, doença, enfermidade, seja o que for, é temporário. Tem um tempo para acabar, para passar. E mesmo que dure muito tempo, nós um dia vamos morrer, ou um dia vamos ser arrebatados. E aí vem a eternidade. E a eternidade é com Deus, para sempre. Acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou a perseguição, acabou tudo de ruim. Agora uma vida gloriosa com Deus. Então vale a pena passarmos por todas essas coisas, vale a pena nos fortificarmos em Deus, vale a pena sempre estarmos lutando e crendo que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E olha, a Bíblia fala para nós que tudo que nós fazemos, nós teremos um prêmio no céu. Olha lá, no tribunal de Cristo, nós seremos premiados. Por isso, o que o apóstolo Paulo diz para nós, movido pelo Espírito Santo: sede sempre abundantes na obra do Senhor. Sede sempre o quê? Constantes, abundantes na obra do Senhor. Sempre fazendo a obra de Deus. Porque nós teremos
um prêmio por isso. É um prêmio eterno. Então as aflições que nós passamos por aqui não dá nem para comparar com a glória eterna que nós teremos de morarmos para sempre com o Senhor. Imagine a nova Jerusalém, cidade celestial, e nós estaremos morando lá para sempre com Jesus. Olha que coisa mais impressionante, que coisa gloriosa, que coisa fantástica, maravilhosa. O futuro que nos espera é glorioso. Subtópico 3, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela para o exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer as tribulações. Hebreus 11:1. Nesse caso, somada à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Então veja, nós vivemos num mundo aí conturbado, né? Aí o império do mal, aí o império babilônico, né? As nações sendo conduzidas, orientadas por Satanás. É um corre-corre tremendo, uma preocupação com o futuro, com o dia a dia, de pagar as contas, preocupação com a liberdade pessoal, né? Então, são várias as preocupações e o corre-corre é tremendo. Mas olha, o Espírito Santo diz para nós, através de Paulo, que nós temos que olhar para as coisas eternas, não essas passageiras. Olhar para as coisas que são de cima, do céu, que são eternas, são coisas gloriosas, maravilhosas. Não para essas coisas aqui da terra, que são passageiras. Olha, às vezes a pessoa hoje tem aí uma mansão, carro aí, importado. Aí vem um terremoto. Pronto, o que ele tem agora? Nada, acabou tudo. Então a pessoa trabalha, feito doido, escravo do trabalho, escravo do dinheiro. De repente vem alguém e rouba tudo. E aí, o que você tem? Nada. Então tem muita gente assim, muito preso às coisas da terra, muito materialista. Cada dia se prende mais, cada dia vai se acorrentando mais ao mundo. De maneira que se Jesus vem agora, a pessoa fica. Está tão amarrado ao mundo, ama tantas coisas do mundo, que não vai subir no arrebatamento. Porque não ama as coisas que são de cima, não ama as coisas que são eternas, não ama a presença de Deus, não está esperando a vinda de Jesus, não ama a vinda de Jesus. Pelo contrário, está querendo viver aqui na terra, está tão preso que quer continuar aqui. E isso pode atrapalhar muito a sua salvação, atrapalhar muito você subir no arrebatamento. Então, desamarre-se. Não fique preso, não fique amarrado assim nas coisas do mundo, nas coisas passageiras, efêmeras, né? Coisas que se acabam. Jesus disse: louco, se hoje te pedirem a tua alma que tu tens preparado, para quem será? Ajuntou, botou no celeiro, está rico. Para quem você fez isso? Para você? Você não vive eternamente. Paulo faz uma comparação e diz que o crente é como um soldado aí no exército. E aquele que vai combater não pode se apegar com as coisas do mundo, não pode ficar olhando para um lado para o outro, distraído. Tem que estar focado na guerra, ele tem que estar preparado, tem que estar armado, pronto para a luta, pronto para vencer. Não pode se distrair com nada. Então assim é a nossa vida cristã. Cuidado para não se amarrar às coisas aqui da terra. As pessoas estão acumulando diversões, embaraços, coisas que vão tirando o tempo. Olha, tivemos aí uma pandemia. Quanto tempo tivemos para estarmos jejuando, orando, estudando a Bíblia? Imagine,
Então, não diga que não tem tempo. Você tem tempo para Netflix, tempo para Prime, você tem tempo para celular e redes sociais, né? Facebook, você tem tempo para Instagram, você tem tempo para WhatsApp, você tem tempo para assistir filmes, novelas, jogos, tudo. Então, não é o tempo que você não tem. Você não tem a vontade, o desejo de estar na presença de Deus. O desejo de conhecer mais a Deus. O que te falta é isso. Então temos que estar lutando como aqueles soldados, ser bom soldado de Cristo Jesus, né? E nós usamos armas espirituais, não só armas carnais. Nós não usamos faca, revólver, espingarda, metralhadora, nem socos, nem pontapés, nada disso. Nossas armas são espirituais. Então é nome de Jesus, o sangue de Jesus, certeza da salvação, palavra de Deus. Essas são as nossas armas. A fé. Tópico 3, os desafios de hoje. Subtópico 1, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel 22:30. Então veja só, não existe nenhum crente que não esteja numa guerra. A partir do momento que a pessoa se converte, ela faz parte de um exército, o exército de Cristo, que está lutando contra o exército de Satanás. Não tem como o crente dizer, não, eu não estou em exército nenhum, não estou em luta nenhuma. Não existe isso. Se você não confrontar o reino do mal, o reino de Satanás, os demônios, então você vai ter que andar lado a lado com eles. Não tem outro jeito. Então você foi retirado do reino de Satanás, do reino das trevas, e foi colocado no reino de Deus, no reino da luz. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe mais ou menos, não existe em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, Satanás vai bater palma para você e vai dizer, o muro é meu. Porque quem está em cima do muro pertence ao reino das trevas, ao reino de Satanás, não é ao reino de Deus. Então você tem que tomar uma posição. E você tem que lutar contra o reino das trevas. E o reino das trevas é materialista. Prende as pessoas nas coisas do mundo. Subtópico 2, relativismo doutrinário. O outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina. 2 Timóteo 4:3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Então existe um relativismo. Então a pessoa diz que tudo é relativo. Olha bem, eu posso me envolver com os políticos que estão vivendo na idolatria, na feitiçaria e tudo, porque eles vão me dar dinheiro para mim construir alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa na obra de Deus. Então, veja só, isso é um relativismo. A pessoa diz, eu posso assistir filme pornográfico e depois ler a Bíblia. Ao mesmo tempo eu estou, então, sendo de Deus aí. Está tudo bem. Eu posso, em casa, estar espancando os filhos, a esposa, e na igreja eu posso ser um obreiro, estar pregando, ensinando a palavra de Deus. Veja só, a pessoa então relativiza tudo. Parece que não tem Bíblia.
Não tem a palavra de Deus para dizer o que é certo e o que é errado para ele. Então existem as doutrinas bíblicas básicas. Então existe a doutrina do arrependimento de pecado, por exemplo. O pessoal pode estar na igreja dizendo que é santo, que é salvo, que é crente, que é cristão, e ao mesmo tempo está fumando, ou está bebendo, ou está no jogo, ou está na prostituição, no adultério. Não tem como. Ou ele é de Deus, ou é de Satanás. Não tem como ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Existe a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E aí as pessoas dizem, não precisa, não é necessário. Aí na igreja estão lá tocando uma banda, um conjunto, mas não são batizados. Estão cantando, mas não são batizados. Colocam para dar aula na escola dominical, mas não são batizados. Colocam até para ser obreiro, mas não são batizados com o Espírito Santo. Então quer dizer que a doutrina do batismo com o Espírito Santo não é mais importante. Isso é absurdo. Não, ele não é batizado com o Espírito Santo, mas toca bem demais. Não, ele não é batizado com o Espírito Santo, mas canta bem. Não é batizado com o Espírito Santo, mas prega bem. Não é batizado com o Espírito Santo, mas ensina bem. Isso é relativismo. Isso é absurdo. Doutrinas básicas não podem de maneira nenhuma serem quebradas, serem desconsideradas. Aquela pessoa ali, ela separou da mulher e casou de novo, aquele homem. Mas é um bom pregador, é um bom cantor, um bom musicista, é um bom obreiro, dá um bom dízimo, uma boa oferta. Vou colocar como líder de um departamento. Veja só, está acontecendo isso na igreja. Pecado é pecado, não vai deixar de ser pecado. E nós não podemos colocar em evidência na igreja as pessoas que vivem na prática do pecado. Eles são espelho para os outros. Os outros vão fazer a mesma coisa que ele. Subtópico 3, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4,4, 1 João 5,19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Gênesis 3,13, 2 Coríntios 11,3. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas deste mundo. Apocalipse 12,9. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios 2,2. Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6,12. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Efésios 6,18. Então, lembrando que oração no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Orar no Espírito significa orar em línguas, línguas do batismo com o Espírito Santo, línguas espirituais. Está escrito em 1 Coríntios 14, Paulo diz que aquele que fala em línguas fala diretamente com Deus. Ninguém entende, é para não entender mesmo, está falando é com Deus. Paulo diz, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui Paulo está dizendo, orando em todo tempo no Espírito. Judas, versículo 20, só tem um capítulo, versículo 20. Edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então é importantíssimo orar em línguas, orar no Espírito. A Bíblia diz o que para nós? Paulo diz lá em Romanos, Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, então ele pega a nossa oração e arruma essa oração e leva até o Pai. Essa oração é o Espírito Santo que vai tomar de conta, tomar a rédea, a direção. Então todo salvo está em batalha contra o reino de Satanás, contra os demônios, contra todo o mal que acontece no mundo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Veja bem, ele está no governo dessas pessoas malignas, pessoas más, pessoas que vivem fazendo mal, vivem maquinando mal. A Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto para Deus, que está morto em Satanás, dominado por Satanás e seus demônios. Então Satanás vem sempre com engano, vem sempre atraindo as pessoas. Olha lá, como é que ele derrubou Eva? Primeira coisa,
Olha para o fruto, olha lá, a atração, olhar. Segunda coisa, então a concupiscência vem aí dos olhos, depois vem a concupiscência da carne. Então, experimenta, olha só, toca, experimenta, olha aí, os 5 sentidos, né, do corpo vão ser atingidos, olha aí, tem o cheiro, né, tem o gosto, tem o tato, está ouvindo Satanás falar, a audição, está vendo a visão, tudo é aguçado aí para derrubar o ser humano. Então ele vem com essas armas malignas, com esse engano. E aí depois vem o que? A soberba da vida. Aí se você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o que Deus conhece, vai saber o que Deus sabe, vai poder fazer o que Deus faz. Olha, você vai ter poder. Então essas são as armas de Satanás. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tome cuidado, porque o inimigo é astuto. Então, nós temos que estar sempre prontos para a batalha, sempre cheios do Espírito Santo, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida, 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito, 2 Coríntios 4:16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis, 2 Coríntios 4:17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação no nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Então aprendamos aí, com o apóstolo Paulo, que mesmo diante das adversidades, aflições, perseguições, tribulações, nunca negou a sua fé, nunca desistiu. Devemos nos lembrar sempre que o Espírito Santo habita em nós, ele nos fortalece, nos faz lembrar tudo quanto Jesus disse, ele nos ensina a palavra de Deus, ele nos dá palavras para falar na hora que nós precisamos. Então é o nosso companheiro íntimo, é o nosso ajudador. Então lembramos que as coisas visíveis são temporais, as coisas que nós enxergamos aqui na Terra vão passar. Agora, as coisas que nós não vemos, as coisas que são de cima, que nós devemos buscar, são eternas. Essas que são mais importantes. Então, saibamos que o Satanás procura de toda maneira negar a existência de Deus, enfraquecer a presença de Deus em nós, nos distrair, até com coisas legítimas, mas procura nos distrair, nos ocupar com coisas menos importantes, para que nós não estejamos em comunhão com Deus. Procura trazer a nós até doenças e enfermidades, dificuldades com o nosso corpo mortal, para nos impedir de fazer a obra de Deus. Então nós temos que estar sempre prontos a lutar, sabendo que existem os demônios, e nós estamos numa luta feroz contra esses demônios. E nossas armas são espirituais. E para nós vencermos, sempre lembre-se, jejum, oração, estudo da Bíblia, esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Sempre ganhe almas. Esteja sempre lutando. Ore pelas pessoas, abençoe as pessoas, expulse demônios, cure os enfermos. Esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, deseja entregar a vida para Deus agora, começar uma vida nova agora com Deus, se você que estava afastado, quer retornar à comunhão com o Espírito Santo, você que não está mais falando em línguas, quer voltar a falar agora, você que não é batizado com o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo agora. Então vamos orar juntos. Se você está doente ou enfermo, nós também oraremos, você será curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Obrigada, Rui, derrada, amrada, cluster-me, força, cluster-me, ramarach, descei. Eu te esforço agora, eu te ajudo agora. Solta todo o mal em nome de Jesus. Todo impedimento sai agora em nome de Jesus. Pai, toca neles agora, Senhor, vem sobre eles. Renova, Senhor, renova cada um agora. Aquele que estava mais falando em línguas, volte a falar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba poder.
Em nome de Jesus, você que não é batizado, seja agora. Em nome de Jesus, receba poder agora. Fale agora em nome de Jesus, fale em línguas, comprovando a presença do Espírito Santo, o revestimento do poder de Deus. Em nome de Jesus, receba poder. Em nome de Jesus, você que estava afastado, volte agora, seja renovado em nome de Jesus. Seja instrumento de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca, Senhor, em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça, se você deseja receber os slides e os estudos escritos que nós colocamos aqui, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas no Caixa Econômica, no Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.